Ao vivo, de novo, novamente, redundantemente, aqui com vocês, Creators, tudo bem? Bom dia, é bom dia ou boa tarde? Agora fiquei na dúvida, hein, gente? Pera aí. Boa tarde. Chegando aqui agora aqui no nosso lugar de produções, novo lugar de produções aqui da região. E o povo já está chegando aqui, ó, que legal. Anderson Eduardo Machado, pastor Anderson Eduardo, seja bem-vindo. Povo da CETEB, dá um abraço aí no povo aí, nos filhos, na esposa, seja bem-vindo. Dona Lúcia Pereira, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Beijão, sempre muito bem-vinda conosco, mãe do nosso amigo David aqui e uma das nossas grandes colaboradoras aí do nosso projeto Creators. E hoje nós estaremos falando novamente sobre a quem nós temos dado ouvidos, né? E ontem não pude abrir a live porque estava uma correria, sexta-feira aqui estava um corre, vai para cima, vai para baixo, leva o Ed, traz o Ed, leva o aposta, puxa, ontem foi o dia de motorista, né? Nunca dirigi tanto na vida. Olá, obrigado, Dona Lúcia, Deus abençoe a senhora também. Manda um abraço aí para Marília, o povo aí de Marília. Sejam bem-vindos todos. Pastor William Agnello, seja bem-vindo. Deus abençoe, meu pastor. Em breve aí, fiquem atentos nos informes que vai sair um belo trabalho aí, né, de canções eternas, aquelas canções que falam ao nosso coração, muita palavra de Deus, né? Com o nosso pastor William, diretão aqui dos nossos estúdios, nessa parceria que estamos fazendo com o pastor William, e vai ser muito edificante, né? Deus abençoe, profeta. Seja bem-vindo, pastor. Marília Pereira, seja bem-vinda, Marília, que saudade. Tudo bem com você? Manda um abraço aí pro povo. Deus te abençoe, te dê muita saúde. Isso aí, vamos lá. Quero também, já que a gente já está aqui mandando os abraços pro povo, quero mandar um abraço aqui também pro povo do DHR Gestão Integrada, né? Nossos amigos, parceiros aí que têm contribuído para que o nosso projeto vá adiante, né? E o povo da DHR, eles têm um projeto muito importante na área de petróleo e gás, né? Que faz com que as equipes, né, que trabalham nesse ramo sejam qualificadas, né? O nosso amigo Marcelo, que vai estar com o seu endereço aqui, as formas como você falar com ele ali da DHR vão estar todos aqui na descrição, né? E a DHR Gestão Integrada, né, treina equipes nesse ramo de petróleo e gás. Então você que quer treinar aí alguém nesse ramo, né, a DHR é a empresa mais qualificada, né, nesse ramo para te ajudar, né, a gerir o seu projeto, né? Boa tarde, meninos, Deus abençoe vocês. Obrigado, Maria, Deus te abençoe. Então, queremos mandar esse beijo, esse abraço aí para o nosso amigo Marcelo. Vocês que tiverem dúvidas, aqui na descrição daqui a pouco vai estar todas as informações, como você entrar em contato com a DHR Gestão Integrada. E também quero mandar um abraço para o meu pai, Fábio Capoteiro, né, que está sempre aí nos auxiliando com a questão veicular, né? Sempre que o carro aqui dá uns probleminhas de manutenção, tá? A gente está sempre aí contando com a ajuda dele. E também da Stephanie, né? Dona Lúcia também, Pereira, também tem nos ajudado aí, né, nesses projetos aí, nesses corres, que de vez em quando dá uns revés, né? Mas, graças a Deus, temos aqui essa grande parceria de vocês, né, que tem contribuído para que nós consigamos continuar, né, nesse projeto de missões, né, feitos aqui nas redes sociais. E Papai do Céu tem inspirado, né, tem trazido algumas designações, tem trazido algumas informações para a gente aí, né, para esses últimos dias. E o David tem trazido aqui, ontem teve aqui também uma aula, né, no Jerusalém Cardíaca, que na próxima semana vai retornar também, que está sendo muito importante, né? Afinal de contas, nesses últimos dias nós precisamos estar muito conectados com o nosso Criador, né?
nós carregamos esse nome, né? Creators, filhos do Criador, e por entender a importância desse nome, que a gente tenta o máximo possível ter contato com o nosso Criador e trazer tudo aquilo que Ele nos inspira, né? A falar, a fazer, né? E todo esse movimento que tem sido feito até então tem sido porque o nosso Criador tem nos inspirado a fazer, né? Afinal de contas, somente Ele teve essa aspiração de fazer, enviar o seu Filho amado, né? Mesmo que os homens errando, não merecendo, né? Nada que Ele fez por nós, Ele teve essa hombridade, esse caráter elevado, né? De fazer bondade, mesmo para uma humanidade que não merecia a bondade dele, né? Afinal de contas, todos nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas, e na maioria das vezes fazemos escolhas erradas, e mesmo assim o Senhor é misericordioso, né, a ponto de entregar seu próprio Filho, né, para não só nos livrar da segunda morte, mas também para que nós possamos fazer e ser como Ele, né? Então, assim, muita misericórdia da parte de Deus, né? Então, assim, só temos a agradecer ao nosso Criador por conta da sua misericórdia, né? Trazer o seu Filho Jesus aí para que possamos ter um exemplo de como fazer e como proceder, né? Então, assim, temos muito a aprender, né? O dia a dia, os corres aí da vida, às vezes fazem com que a gente não esteja necessariamente do jeito que o Papai do Céu queria, mas a gente tenta aprender todos os dias aí com os exemplos de Cristo. Toda vez que a gente vai para ali para analisar as Escrituras, o Senhor tem alguma coisa de interessante para que nós possamos aprender algum detalhe, né? E não só o Senhor Jesus Cristo, como também outros mártires, profetas, sacerdotes, reis, né? Passaram aí por esse momento de experiência com o nosso Senhor, né? Da última, a quem nós temos dado ouvidos, eu falei aqui sobre como foi aquela transição ali de um povo que se afastou completamente do Senhor, e de repente que esse povo não só se afasta do Senhor, como rejeita completamente, e o Senhor fala: olha só, vocês não vão ter a minha proteção, não tem como compactuar com vocês da forma como vocês têm procedido, vocês têm cedido, né, o contato comigo para ter contato com falsos deuses, né, que nem deveria ser chamados assim, né, e tem me rejeitado, né, mutuamente aí, vocês para seguir falsos deuses de outros povos. Então agora eu vou abandonar vocês à própria sorte, né? E dito e feito, Nabucodonosor entrou, destruiu tudo, inclusive o templo, né, que eles pseudo usavam para adoração a Deus, né? E logo depois que Nabucodonosor entra ali, né, você sabe, conhece a história, eles são levados cativos, boa parte do povo, né? E quando esse povo é levado cativo, eles ficam ali, acho um bom período, 70 anos ou mais, né? Aguardando a liberdade de voltar para a sua pátria, né? E isso só vai acontecer depois que um outro imperador se levanta, né? O Dario, e no momento onde um dos homens de Deus se levanta ali, o Neemias, né? Um homem que não tinha nascido ali em Israel, né? Servia, era o copeiro do rei, né? Mas um dia ele deu ouvidos à voz do Senhor e à necessidade, né, do povo retornar às suas origens, voltar ao seu Deus, né? E o Senhor levanta esse homem, né? Não sei se o Neemias pode ser chamado profeta, mas um homem de fé, né? Um grande líder que foi levantado pelo Senhor para fazer com que o povo retornasse a Deus, né? Ouvisse a voz do Criador e fizesse aquilo que o Criador queria, né? Que era restaurar, trazer de volta o povo para debaixo de suas asas, né? Como o salmista muito bem expressa. Então, assim,
Nós vemos através de Neemias ali uma grande força de vontade para fazer aquilo, mesmo quando ele estava num momento ali, né, de grande conforto. Ele servia o rei, né? Ele era o copeiro do rei, era um homem de confiança do rei naquela época ali, naquela situação, né? Mas mesmo estando ali diante desse rei, né, tendo todas as regalias de quem servia ao rei, né, ele mesmo assim ouviu a voz do Senhor, ouviu a necessidade de restaurar a sua nação, né, para Deus resgatar essa nação, né? E sempre quando eu falo com vocês aqui sobre a importância de dar ouvidos ao Criador, dar ouvidos a Deus, quando eu vejo homens como Neemias, que mesmo em meio a grande dificuldade, né, que você vai ver durante a história, e quem chegou aqui, Christian Gelke, seja bem-vindo. E rapaz, estou sabendo aí que o Christian vai estar com a gente aqui também, hein? Vai participar conosco aqui no projeto, vai ser legal, vai ser top demais. Deus abençoe, meu irmão. E nós sabemos que Neemias ele passou ali por um mau bocado, né, com Sanbalate, Gesem, Tobias, né, aqueles homens que se levantaram contra, né, aquele movimento, né, que o Senhor estava fazendo no coração de Neemias e os outros envolvidos também, né, na reconstrução dos muros de Jerusalém, né, regresso do povo à sua pátria que estava abandonada, queimada, destruída, né? E dali você percebe um grande projeto de unidade, né? Em prol de um restabelecimento, né? De contato, principalmente com o nosso Criador, né? E você vê aí uma grande obra feita pelo Neemias, né? Que se levantou naquela situação ali e conduziu o povo de volta à adoração ao Senhor, né? E muito importante a participação também de Esdras, né? Que também tem o seu livro falando sobre isso naquele período, né? E o povo ele retorna, né? Para sua pátria e reforma as portas, reforma os muros, reforma, né? O templo, trazem de volta o templo, né? Restabelecem a adoração e o contato com o Criador. E é muito importante, né, que nós tenhamos essa consciência diária, né, de se restabelecer diante de Deus, esse contato diante do Senhor, né, de entender que não há vida sem nosso Deus, só há escombros, só há destruição, né, toda vez que nós tomamos caminhos que não são o caminho de bondade, de beneficência, né, que o nosso Deus ele tem preparado para nós. Eu sempre tento trazer aqui essa noção de que quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, seguimos a nossa própria vontade, seguimos nossos próprios entendimentos, a nossa própria consciência, o resultado final é cativeiro, né? Nós ou nos tornamos cativos de nós mesmos, ou tornamos cativos de um outro ou de um outro líder, né? No caso ali o Nabucodonosor, o homem que foi levantado para mostrar para Israel que não existia a possibilidade de viver longe do Criador, longe daquele que os resgatou do Egito, né? Falamos por tanto tempo aqui sobre o que aconteceu ali, o povo se afastou do Criador, né? Logo depois que José, né? Logo depois que José leva o povo para o Egito ali para se alimentar, eles poderiam ter continuado, né, com uma vida como José tinha, mas só que você percebe que o único que tem um contato com o Criador e permanece é o José, né? E o povo vai se afastando do Criador e vai ficando ali por 400 anos no Egito, né? E de repente eles percebem que estão sendo explorados, percebem que estão sendo maltratados, percebem que estão
sendo vilipendiados, né? Sendo totalmente escrachados, a ponto de até mesmo o faraó pedir para que matassem os filhos de Israel, né? Naquela situação ali. Olá, Maria Cecília, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, quando nós percebemos que ali na situação do Egito, o povo percebe, né, que existiu uma aliança entre Deus e Abraão, eles começam a interceder esse Deus, né, e começam a pedir que o Senhor, né, mande um libertador, e foi o que aconteceu, né? E fazendo um paralelo com isso, nós vemos, né, depois que o Nabucodonosor invade, quebra tudo, arrebenta o templo, joga tudo para baixo, queima os portões, as portas, né, dos muros, né? Tempos depois, o povo começa a entender que, olha, mais uma vez nos afastamos do Criador e o resultado foi escravidão, o resultado foi destruição de tudo aquilo que nós construímos um dia, né? E um paralelo com os nossos dias, né? É exatamente isso, né? Quando vez que nós tomamos o rumo da nossa vida a ponto de nos afastar, contraponto, né? De nos afastar do nosso Criador, muitas vezes quando a gente se dá conta já passou, né? Foi tarde demais, né? Afinal de contas nós tomamos uma rédea da vida sem uma orientação do nosso Deus, nosso Criador, e de repente nós nos vemos num cenário de destruição, né? Ou de casamento, ou de relacionamentos, ou de contatos, né? Eu geralmente faço muito. Olá, Gardênia Andrade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muitas das vezes nós nos vemos assim como o povo de Israel, assim como Neemias, né, que chegou ali diante daquele muro, aquela destruição, né? E nos deparamos com o resultado de uma vida sem Deus, né? Uma vida de afastamento do nosso Criador, né? E a mensagem que eu quero trazer hoje, o paralelo que eu quero trazer hoje é exatamente isso. Nós nos momentos de dificuldade, nós ouvimos a quem? Nós ouvimos ao Criador, nós ouvimos, né, os povos vizinhos, nós ouvimos outras vozes, né, que nos querem retirar do caminho do Criador, ou nós chegamos e recorremos a Deus como fez Neemias, né, e segue para as Escrituras, né, e segue para fazer a vontade de Deus, segue para restaurar a comunhão entre o povo de Deus, né? Eu acho que olhando para a vida de Neemias nós devemos ter essa lição a ser tomada, né? Mesmo com momentos de adversidade, alguns jogando contra e fazendo até com que se retarde, né? Como no caso lá de Sanballat, Tobias, assim, né? Iam contra aquela obra ali que estava sendo feita, aquela grande obra de unidade que estava sendo feita naquele tempo ali, né? Para a reconstrução da adoração e da comunhão do povo de Deus. Levantou-se, né, esses homens contra, né? Olha só que malignidade, tudo por conta de questões pessoais deles, né? Você vê ali que a partir do momento que Neemias ele fala de reconstrução do muro, quem estuda um pouco sobre a história desses homens, Sanballat, Tobias e Gesem, começam a perceber que eles tinham interesses com aquele lugar ali totalmente destruído, né? Eles se valiam, né, daquele povo ali sendo escravizado, né? E quando vem alguém com uma voz de liberdade, uma voz de um retorno à comunhão com o Senhor, eles se levantam contra. Por quê? Será que é porque se a partir do momento que o povo tiver um contato maior com o Criador, eles não vão ser mais necessários, né? Que isso é uma grande maldade, você já parou para pensar? Se você imagina que se o povo ali começa a entender que a necessidade deles era totalmente satisfeita, a vida deles era totalmente proveitosa e totalmente preenchida, né? Eu acho que a melhor palavra é essa.
tá? A vida totalmente preenchida só pelo fato de estar em contato com o Criador. Será que existiria necessidade, né, de um faraó, ou de um imperador, ou de Sanbalat Tobias? Você entende? Porque geralmente você vai perceber que homens que se levantam contra os servos do Senhor são aqueles que vivem, né, dessa escravidão, vivem dessa ignorância, entende? Vivem dessa opressão, vivem dessa devaneio, né? Porque você imagina, se você tem um povo em contato com Deus, tendo as orientações de Deus, esses camaradas ficam de lado, eles ficam de canto, eles vão sair da vida desse povo, entende? Imagina, se você conduz aí o povo a ter uma vida de dependência de Deus e de orientações de Deus, esses camaradas que vivem do sofrimento alheio, vivem da falta de raciocínio, né? Que eles precisam ser guiados, né? Eles vão sair daquela vida de escravidão ali, vão começar a abrir os seus olhos e vão começar a perceber que, opa, tudo aquilo que eu preciso vem de Deus. Então, logo, opa, eu preciso, se todas as minhas necessidades, se todos os meus anseios, se todas as minhas mágoas, se todos aqueles BOs que a vida produz, eu consigo saciar no Senhor, né? Ele vai me dar a estratégia, Ele vai me dar a solução, Ele vai me trazer o caminho, Ele vai me guiar. Opa, então o que eu estou fazendo aqui servindo ao propósito desses camaradas aqui que se aproveitam da minha nobreza, né? Então, assim, você percebe que quando você tem um contato maior com Deus, Ele abre os seus olhos para essa necessidade. Ué, por que eu tenho necessidade? Entende? De estar servindo aquele camarada ali que desce a chibata em mim e está o tempo todo querendo me escravizar. Entende? Então, assim, você vai perceber que em Deus essa dependência ela se torna nula. Em Deus você vai começar a perceber que, opa, por que eu estou aqui nesse caminho aqui de um ser que não se movimenta muito? Você entende? Eu trabalhei muito tempo na CLT, né? Hoje, graças a Deus, a gente está aí seguindo um caminho, né, de dependência do Senhor. Estamos construindo aí um projeto, né, onde nós vamos estar cada dia mais vivendo nessa linha de propagar o Evangelho, de trabalhar para o reino, né? Fácil não é, mas você tem uma noção de que você não está construindo um patrimônio ou se esmerilando, né, para algo que não é eterno, entende? Quando você entra no caminho de Deus e você entra na noção, né, naquela ideia de que, opa, agora eu estou fazendo alguma coisa aqui que vai ter o legado eterno. Isso aqui vai ficar, tudo que eu construí aqui que vai ser direcionado e guiado por Deus, vai ter um peso de eternidade, né? Que é algo muito interessante que eu gosto muito de tratar, eu gosto muito de falar sobre isso, que é a noção que Pedro tem, né? Quando você percebe ali várias pessoas seguindo a Jesus, né, por coisas. Você vê um monte de gente ali seguindo a Jesus porque o Senhor podia multiplicar pães e peixes, né? Muitas pessoas seguindo a Jesus porque poderia ter algum tipo de cargo messiânico, né? Ou sentar à direita ou à esquerda do Senhor. E de repente você vê o Jesus num momento ali onde ele precisa de pessoas comprometidas com a pregação do Evangelho. Ele afirma, né? Ele fala assim, olha, aquele que não beber do meu cálice, ou não beber do meu sangue, e não comer da minha carne,
aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo, né? E aqueles homens, né, que não, Jesus, quando falava por parábola, nem sempre ele queria ser compreendido, né? De primeira, ele queria geralmente ele causar um certo choque para ver de fato quem realmente estava com ele, porque você vai perceber de cara aí, quando ele fala isso, as pessoas interpretam de outra forma e fogem, saem ali daquela situação, né? Então você vai ver, por exemplo, que Pedro, quando Jesus indaga, aí vocês, os 12, né, que permaneceram, não querem ir junto com eles? Aí Pedro se levanta e fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, assim, o maior de todos os nossos objetivos, quando nós vamos fazer qualquer coisa para Deus ou qualquer coisa, né, com essa consciência, nós já vamos entrar nesse caminho entendendo que, opa, o que virá da mão do Senhor, primeiramente tem uma característica de eternidade, né? E eu creio também que naquela situação ali da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução dos muros, né, da volta, do retorno para o Senhor, Neemias também estava com aquela noção, com essa noção de Pedro também, que afinal de contas ele percebe que tudo aquilo que o povo dele estava sofrendo era porque estava longe do Criador, entende? E você percebe em Neemias e Esdras e os outros homens que estavam envolvidos ali nesse retorno, né, do povo para o contato com Deus, né, esse retorno para uma vida, né, com o nosso Senhor. Você vai perceber que todos eles ali, quando fazem esse retorno, eles começam a perceber, né, a proteção de Deus, o direcionamento de Deus. E no final a gente já conhece, né? O muro foi reconstruído, as portas foram restauradas, né? E a mensagem de hoje, a quem nós temos dado ouvidos, né, é sobre isso, né? Nós precisamos ouvir a voz do nosso Criador, né, para restaurar algumas áreas das nossas vidas, né? E principalmente o contato com Deus através das Escrituras. E quem chegou aqui, ó, Vitor. Antigamente era 2000S, agora é LVR003. Beleza, Vitor? Deus te abençoe. O Senhor, né, ele vem, né, através desses exemplos de Neemias, nos mostrar que nós precisamos, né, estar diante de Deus e reconstruir, né, esse contato com Ele e reparar na nossa vida tudo aquilo que nos faz sofrer ataques, né, espirituais da maldade, né, que é uma coisa muito importante também para se ressaltar, que Neemias, quando ele reconstrói os muros, ele reconstrói para não ficar vulnerável, né, aos ataques do inimigo, né. E o mais interessante é que o inimigo estava muito próximo. Era um povo ali que estava ali se valendo, né, do sofrimento do povo de Deus. Então, assim, nós primeiramente temos que observar e abrir os nossos olhos, né, para quem vive, né, quem sobrevive desse sofrimento, quem são as pessoas que não estão dispostas a trabalhar junto nessa reconstrução, a observar quem são aqueles que jogam contra a nossa comunhão com o nosso Deus, né, que nos querem afastar, né, dessa comunhão e dessa reconstrução, né, de bons hábitos, né, se a gente for parar para pensar. Porque você percebe que o povo está indo para a Babilônia porque eles rejeitaram totalmente a comunhão com Deus. Não foi porque eles tinham um grande muro, afinal de contas, o muro, mesmo que depois que Neemias restaura ele existia lá no passado. Não era por conta do muro, nem por conta do templo, né? E nem tampouco, né, por conta de um rei, ou seja lá o que for. E sim porque eles perderam o contato com quem orientou a eles estarem até aquele momento ali, né, num lugar seguro, num lugar onde tinha a presença do Senhor,
mas isso foi se perdendo porque eles começaram a olhar, a querer, a desejar aquilo que o Senhor reprovava, né? Então, a grande mensagem que tem isso tudo, essa volta de Neemias às origens, da volta do Neemias às Escrituras, da volta do Neemias à oração, ao contato com o nosso Senhor, da volta do Neemias, mesmo vivendo uma vida regalada no palácio, né? Muita gente fala, mas geralmente as pessoas vêm para o Senhor porque estão passando algum tipo de necessidade, nem sempre, né? Neemias, nesse caso aí, era um homem que estava vivendo uma vida regalada, ele era um amigo pessoal do rei, ele era copeiro do rei, era de um homem de extrema confiança, vivia no palácio. Ele abandona tudo aquilo ali para voltar para sua nação e viveu uma vida que não foi uma vida muito fácil, não. Ele tinha que, naquela situação ali, ele teve que reconstruir o muro com a espada na mão para guerrear contra os inimigos e poxa, pensa, é muita comunhão com Deus, é um senso de propósito do tamanho do mundo, porque você percebe que, opa, eu estou aqui, né? Deixando uma vida de regalia no palácio, uma amizade direta com o rei dominador de toda a Mesopotâmia, né? Naquela situação ali, para estar diante de um povo que, na sua maioria aqui, não está dentro do propósito, né? Mas ele não estava fazendo aquela reconstrução ali para o povo, ele estava fazendo aquela reconstrução ali para Deus, ele estava ali reconstruindo, né, um contato de eternidade, né? E aqui está aqui, ó, Daniele, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui são essas noções, né, de que quando a gente olha para essas histórias, a gente olha para a Bíblia Sagrada, mesmo em momentos de grande tribulação, de grande aflição, de grandes impasses, nós olhamos para esses heróis da fé, e percebemos que, nossa, uau, esses caras realmente eles tinham um contato com o Criador, porque humanamente, né, olhando para a vida de Neemias e olhando para as decisões que ele tomou, né, diante do nosso Criador, para fazer com que houvesse uma grande restauração, né, do povo de Deus com o nosso Criador, é alguém que tem realmente uma grande maturidade. É algo que eu gosto muito de repetir, porque até porque a repetição ela é a base do aprendizado, né? E é algo que tem me balizado para fazer o que eu faço hoje, né? Estar vivendo aí, pode-se dizer que pela fé, né? Então, assim, quando eu olho para a vida desse homem, de Neemias, que, poxa, ele não tinha... Ele poderia simplesmente, já que ele tinha um contato com o Senhor e tinha aí uma vida, né, de obediência lá no palácio e coisa e tal, ele podia muito bem, assim como Daniel, o profeta, ele tinha praticamente o mesmo nível de contato, né, com os reis naquela situação ali, tinha muito contato com Deus, ele tinha uma estima muito grande dos reis que ele servia, né? Mas você não vê em Daniel nenhuma disposição para voltar para a sua terra e reconstruir a sua terra. Ele estava lá, sempre lá perto do rei, falando, dando conselhos, mostrando para ele a visão de Deus, do Criador, né? Ele poderia muito bem, assim como Daniel, não se importar com a volta para o retorno do povo dele, do cativeiro, para Israel. Você não vê, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego fazendo o mesmo caminho, mesmo com todas as influências que eles tinham. Estou falando de pessoas contemporâneas, irmãos ali que viviam no mesmo momento de cativeiro babilônico, entende? Então, assim, você não vê nesses grandes homens de Deus a mesma disposição que Neemias. Neemias ele fez uma grande obra, a contraponto até mesmo desses grandes homens que viveram lá no reino opressor, né? Mas não tiveram a mesma iniciativa, né? A doutora Abela Almeida, Drabela que está aqui, não, tudo bem, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Então, assim,
essa reflexão que eu quero trazer para vocês, né, de a quem nós temos dado ouvidos, né, essa série de mensagens onde a gente vem tratando dessa consciência, né, de estar aí dentro de uma vida de serviço ao nosso Criador, né? Eu creio que Deus está nos trazendo para um processo de maturidade espiritual. Como eu estava falando agora há pouco, eu gosto muito de repetir o Romanos 8, naquela situação onde Paulo está falando ali sobre a maturidade, né, do cristão. Você está ali no momento inicial, onde o Senhor ele traz todos os elementos para que você viva dentro dessa fé, né? Mas de repente ele começa a precisar também de que você entenda, assim, não só ele, como toda a criação aguarda com expectativa a manifestação de filhos que sejam filhos maduros, né? Aqueles que percebem a necessidade de conduzir não só a si mesmo, mas a outros, né, a uma vida de comunhão com Deus, porque eu creio que o Senhor, o nosso Criador, Ele quer que todos se salvem, né? Ele quer que todos ouçam, Ele quer que todos entendam que toda bondade, tudo que tem de honesto, tudo que tem de maravilhoso, é só olhar para a criação, é só contemplar a criação, é só contemplar tudo que foi feito por Deus, não é tudo aquilo que está sendo construído aí pelo homem, não, que tem prazo de validade, não. É o que foi construído pelo Criador. Perceba, tudo que foi criado pelo nosso Criador tem prazo de validade eterna, né? E essa percepção, né, creio que fez com que Neemias entendesse que, poxa, por que eu vou estar aqui a vida inteira de serviço, né, para ele, para esse rei aqui, por mais bondoso que ele me pareça, por mais legal que ele seja comigo, esse reino aqui não é um reino eterno, né? Esse império que foi construído aqui, não sei se ele tinha uma conscientização do que Daniel profetizou naquela época ali, mas bem provável que sim. Ele sabia, se ele tinha essa consciência do que foi a estátua de Nabucodonosor, por exemplo, ele percebeu ali que aquele reino, num momento ali, ele ia acabar, né? Logo depois veio o governo grego, né, com Alexandre o Grande. Mas, porém, contudo, nós percebemos que Neemias entende isso e tem uma necessidade muito grande de não só restaurar a sua comunhão com o Criador, como eu percebo ali que ele já tinha, mas começa ele a fazer um grande movimento para que todo o seu povo retornem também, não só para o Criador, mas também para a sua pátria que esse Criador preparou para esse povo, né? Então, o paralelo que eu quero fazer para os nossos dias, para encerrar essa live, hoje Jesus ele nos traz uma mensagem, né? Ele traz para a gente algo muito parecido com o que aconteceu com Neemias, né? Ele nos dá a oportunidade de termos um contato com ele, né? De termos um contato com as Escrituras, de reconstruirmos a nossa vida, os nossos relacionamentos, né? entre irmãos da fé. E agora que eu entendo isso, agora eu vou reconstruir essa comunhão, vou reconstruir, né, esses laços, vou reconstruir as minhas conexões com o povo de Deus, eu vou reconstruir a minha mentalidade junto com aqueles que entendem Jesus, entendem a eternidade, entendem o que é eterno, assim como eu disse aqui sobre Pedro, né? Pedro, ele, em uma certa situação, ele percebe que, olha, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? O Pai, Nova Gospel aí, seja bem-vindo, meu irmão. Então, assim, nossa missão, quando nós entendemos isso, assim como Neemias entendeu essa necessidade, né? Internalizar, amadurecer e começar a buscar a vontade do Criador em relação a o que precisamos fazer, o que devemos fazer, né? Jesus vem dar a palavra, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura.
e de fazer discípulos de todas as nações, né? Então, a vontade do Criador para os nossos dias é que nós nos unamos como o corpo de Cristo e façamos que, assim como Neemias fez, né? Reconstruamos as nossas bases, reconstruamos os nossos vínculos, reconstruamos as nossas conexões com pessoas da mesma fé e preguemos esse evangelho até que todos ouçam. Entende? Então, eu creio hoje que nós estamos nesse movimento, né? Esse projeto aqui que nós estamos prestes a inaugurar, ele tem por viés, por coluna principal, essa noção, né? De que precisamos restaurar as alianças com o corpo de Cristo, reconstruir os muros que nos protegem com o nosso Criador, né? Nos afastar de todos aqueles que não querem que isso aconteça, né? Estávamos há poucos dias aqui em projetos, né, de unidade da igreja, como Caravana do Amor, Marcha para Jesus, né, que estão com essa mesma visão, né? Precisamos reconstruir as conexões, né, interdenominacionais. Precisamos reconstruir, né, nossos contatos com as pessoas que pregam e professam a mesma fé em Jesus Cristo, e precisamos sair das quatro paredes e sair da nossa zona de conforto, assim como Neemias, né, que tinha tudo ali nas suas mãos, podia fazer tudo aquilo que bem entendesse, tanto que ele fez assim, quando ele teve a oportunidade de falar com o rei, olha, eu tenho uma grande angústia, eu tenho uma grande necessidade, eu preciso voltar para a minha terra, eu preciso reconstruir a minha terra, a minha pátria, isso que me angustia, né? E nós hoje, nos nossos dias, nós precisamos reconstruir as nossas conexões com Deus, nós precisamos reconstruir os muros que nos protegem, né? Que é o muro do jejum, é o muro da oração, é o muro da busca do Senhor, é voltar para as Escrituras, né? E nos aprimorarmos cada vez mais, né? Nesse contato com o nosso Criador, né? E essa noção que eu quero trazer para você nessa manhã, né? Meu amigo que está me ouvindo, aqueles que ainda vão nos ouvir, né, mais à frente, né? Precisamos, assim como Neemias, restaurar a nossa aliança com Deus e não cair nesse ponto do vigário, na apostasia, né? Que vai em breve trazer o anticristo, né? Mas eu creio que tem um plano de salvação muito lindo, muito bonito para aqueles que, assim como Neemias, largaram sua zona de conforto e partiram para fazer com que a restauração dos muros fossem feitas, né? Bora restaurar nossos muros, bora restaurar nossos contatos com o nosso Criador, bora pensar no que é eterno. É o convite que eu te faço nesse dia, né? Galera, eu quero te agradecer porque vocês estiveram até aqui, quero agradecer porque eu sei que vocês vão voltar aqui outras vezes, eu já quero agradecer de antemão e quero pedir que vocês estejam conosco aí nos nossos informes, nos nossos stories também, temos sempre alguma novidade, alguma informação para trazer aqui para vocês, né? Principalmente nesse período agora que nós estamos aqui fazendo esse projeto de reconstrução de laços, né, entre os nossos irmãos na fé, para que fazemos e avancemos com o Evangelho do Reino, né? A pregação desse Evangelho maravilhoso que vai nos restaurar ao contato com o nosso Criador eternamente, né? Um caminho de eternidade, né? E antes de terminar aqui, eu quero fazer uma oração junto com você, né? Eu creio que essa tem que ser a nossa proposta, que eu acho que é isso aí, sempre pode ter certeza. Eu quero fazer essa oração aqui com vocês antes de terminar a live, porque precisamos orar para que o Senhor quebre toda a barreira, todo o empecilho, tudo aquilo que Satanás tem feito, assim como Sanbalate, Tobias, né, e Gesem ali, fizeram de tudo para que o povo não se unisse, para que o povo não reconstruísse, porque eles tinham propósitos escusos, né, propósitos de ordem pessoal, propósitos de favorecimento ilícito, né? E nós estamos vivendo um dia muito parecido com um número muito maior que 3, né?
Falamos de só 3 personagens. Hoje, nos nossos dias, temos muito mais do que 3 pessoas querendo com que o Evangelho não avance, né? Então, vamos orar que o Senhor venha nos trazer recursos, venha nos trazer possibilidades, venha nos trazer parcerias, né? Com pessoas que se comprometem com o reino de fato e que tenham a maturidade bastante para avançar com o reino, né? Com proeminência, com a vontade, com o entendimento, né? De que o melhor lugar para se estar é na presença do nosso Criador, né? Bora orar? O que o Nova Gospel falando aqui? Vocês são parceiros até que o Senhor Jesus Cristo volte. Eita, nós! É isso aí, ó. Bora lá, parceria eterna. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te agradecemos, te engrandecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos diante do Senhor a cada dia. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, venha estar abençoando a cada um dos nossos Instagrams, telespectadores, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um desses nossos irmãos que nos ouvem a cada dia aqui, que têm interesse de se aproximar do Senhor através da mensagem que trazemos aqui nessa manhã, nesses dias, né? E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, o Senhor venha trazer essa inspiração, que o Senhor venha trazer esse entendimento de eternidade que o Senhor tem trazido nos nossos corações, que tem nos feito avançar dia após dia, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a provações, mesmo em meio a obstáculos. O Senhor tem nos feito avançar, né, de certa forma. O Senhor tem nos dado condições de fazer aqui, com que sua obra, com que sua mensagem seja proferida através de nós. Então, Senhor, eu te peço, Deus, misericórdia nas nossas vidas. Te peço, Senhor, a sua proteção, te peço a sua providência, Pai. Te peço, Senhor, despertar de novos irmãos na fé que queiram fazer com que o reino cresça e apareça e seja visível para todo mundo, né? Que sabemos que existe uma grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando o evangelho do reino fosse pregado, toda criatura aí virá o fim dessa era maligna, né? Onde a maldade impera, onde o anticristo está aí, né? Já fazendo com que o seu reino avance. Deus, desperta nossos irmãos, Pai, nessa manhã, desperta nossos irmãos que vão nos ouvir depois, que os seus ouvidos sejam desbloqueados, a sua visão espiritual também seja aberta, Pai, para os dias que estamos vivendo, Senhor. São vários os sinais, são vários, Senhor, as situações que têm nos mostrado que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor é aquele que já nos mostrou e já nos falou através da sua mensagem, da sua palavra, Pai, como está ali em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, né? O Senhor alertando os seus discípulos de como seriam os aspectos dos últimos dias. E temos visto todos acontecer, todos, sem tirar nem pôr nenhum. Sabemos que o dia da sua vida está próximo. Sabemos que a figueira já está florescida. Sabemos, Senhor, também que o verão está próximo, Senhor. Já agradecemos, Senhor, porque o Senhor está muito próximo de vir. Precisamos, Senhor, do seu fortalecimento. Precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado, caminhando junto conosco. Precisamos, Senhor, da sua orientação, Pai, para que possamos fazer aquilo que o Senhor precisa de nós. Estamos aqui disponíveis, Senhor, nas suas mãos. Precisamos, Senhor, da sua graça, do seu poder, do seu conhecimento, da sua sabedoria, Pai. Sem a sua sabedoria, nós não damos um passo. Assim como Moisés entendeu um dia que se o Senhor não fosse com ele, ele nem deveria sair do lugar. Então, Senhor, que nós não venhamos sair daqui para lugar nenhum, Pai, se o Senhor não estiver conosco. Deus, proteja-nos, Pai. Trabalhe em nossas mentes. Tira de nós toda obstinação, todo pecado, toda idolatria, Senhor, toda rebelião, tudo aquilo que faz, Senhor, nos afastar de Ti e da comunhão com os nossos irmãos, Pai.
Deus do céu, trabalhe em nossas vidas, faça-nos, Senhor, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é o Filho amado do seu coração, que possamos seguir, Senhor, como Ele, procurar nesse caminho de salvação, esse caminho eterno, é o caminho verdadeiro que conduz à eternidade. Deus do céu, nos conduza, precisamos do Senhor, por isso estamos diante de Ti, nessa manhã, nessa tarde, Pai, que o Senhor nos faça, Senhor, mais parecidos com o Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da maturidade vinda da Sua sabedoria, Senhor. Que o Senhor nos transfira, Senhor, a sabedoria necessária para nos conduzir na Sua presença, Pai, a cada dia. Assim eu te peço, assim eu peço pela vida dos meus irmãos, abençoa a vida de cada um que está aqui nessa tarde, que eles possam ter o seu conhecimento aberto, os seus destravados, Senhor, tudo aquilo que os prendem nesse mundo, nessas vontades, Senhor, que nos afastam do Senhor. As mesmas vontades que afastaram o povo, Senhor, naquele período de Nabucodonosor, aí a ponto de Satanás usar, a ponto de querer de destruir tudo aquilo que o Senhor construiu com o seu povo, Pai. Deus, que nós não venhamos errar a esse ponto, de nos afastarmos a ponto do seu inimigo chegar e destruir tudo aquilo que nós conquistamos contigo, Pai. Proteja-nos, Senhor, precisamos do Senhor, estamos rendidos, Senhor, rasgamos as nossas vestes, despimos-nos das nossas coroas, Senhor. Despimos de tudo que nos afasta de Ti nesse momento, Pai, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas totalmente rendidos a Ti, nos arrependendo do pecado de estarmos distante do Senhor. Então estamos aqui, Senhor, diante da Sua presença, te pedindo, Pai, nos guarde, nos livre desses dias maus. Deus, precisamos do Senhor. É o que te pedimos nessa manhã, nessa tarde, Pai, porque o Senhor é bom e misericordioso. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Delay 246579. É quase um telefone. Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. E é isso, galera. Quero, mesmo que o nosso irmão Delay, eu acho que o nome já é bem sugestivo, chegou aqui no final. Queremos agradecer pela presença de todos vocês e vocês que não conseguiram ver todo o projeto aqui, tudo que foi falado, tudo que foi trazido através do nosso Senhor para a sua vida, volta que vai estar aqui daqui a pouquinho disponível. Você pode assistir aí essa live de novo e que seja edificante, que o Senhor fortaleça a sua vida e que possamos ter mais outras oportunidades como essa de propagar o Evangelho, né? Deus abençoe sua vida, um grande beijo, um abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe.